Muito bem, pessoal. Este aqui é o Peugeot 208 Turbo Style. É um carro lindo. Eu sou apaixonado pelo design da Peugeot em todos os carros que ela lançou no Brasil desde que ela chegou aqui. Esse carro realmente tem linhas maravilhosas, tanto externas quanto internas. Mas o conteúdo todo tecnológico que esse carro possui e que pode oferecer a você, consumidor, você vai conhecer depois da análise técnica do nosso jornalista especializado em test drive, o Guilherme Roquette. É tudo com ele a partir de agora, depois da nossa vinheta. É o motor certo no carro certo. E chegou pra gente então o 208 com motor 1.0 turbo, aquele motor T200 que já faz sucesso na linha da Fiat e agora chegou aqui para o compacto da marca francesa. E isso em três versões: Allure, Style e a topo de gama Griffe. Hoje a gente está com a versão Style, que se não é a topo de gama, é a única que tem essa roda bonita, aro 17 polegadas aqui, e que já tem feito bastante sucesso quando a gente fala da versão com motor 1.0 Firefly aspirado, pois essa versão também ganhou o motor 1.0 turbo, e é com ela o vídeo de hoje para a gente conhecer um pouco mais sobre essa nova configuração. O Peugeot 208 sempre foi um carro bonito, sempre foi um carro estiloso, mas dá para dizer que foi depois que a Peugeot foi para o guarda-chuva da Stellantis é que a marca conseguiu então acertar a mão no preço e também na oferta, porque foi depois das versões 1.0 que esse carro aqui de fato se popularizou. E ele continua aqui com essa grade aqui do radiador nesse tom preto, nesse tom escurecido, mas com elementos brilhantes aqui em três dimensões. E essa versão Style, quando a gente começa a olhar para o conjunto de iluminação, ele tem esse farol com todo o interior escurecido e também a assinatura em LED com a garra do leão. Então, três elementos aqui, mais o filete, então, que vai até a parte inferior do para-choque. Não tem aqui farol de neblina, para mim ele fica devendo esse elemento, poderia ter mais um conjunto aqui, assim como tem no crossover 2008, mas em compensação a gente tem um farol totalmente em LED. A gente está vendo o DRL aceso, mas esse é o mesmo elemento da lanterna e quando a gente aciona o farol, ele já vai acender essa parte mais redonda, um pouco mais central. E aqui a gente vai ter também em LED a luz baixa e também a luz alta, quando a gente faz a comutação dessa iluminação. Então, de fato, a gente tem aqui um carro com bastante estilo e muita presença, porque vendo essa luz acesa aqui de noite, olha, não tem quem não dê uma espiada para olhar esse carro. Na lateral, o destaque dessa versão Style é a roda de liga leve. Essa roda de 17 polegadas e pneu de perfil baixo. Eu estou vendo aqui um pneu Pirelli Cinturato e a gente tem aqui então um pneu 205, 45 aqui de altura da banda do pneu, com uma roda então de 17 polegadas. É o desenho mais bonito de todos os Peugeot que a gente já tem, é essa roda que está aqui na versão Style. Porque até a versão Griffe, que é superior a essa, tem aquela outra roda de 16 polegadas. Então aqui realmente é o conjunto mais bonito. Olhando um pouco mais para a lateral desse carro, a gente tem o espelho retrovisor em tom preto, com o repetidor de seta, as maçanetas pintadas aqui na cor do carro, adesivo preto aqui na coluna central das portas. E a gente tem também aqui um desenho de uma silhueta mais baixa, então ele não é um carro muito alto e a gente tem aqui um capô mais longo. Então esse DNA do Peugeot 208, esse DNA desses carros hatch da Peugeot nessa gama mais atualizada, ele fica muito claro aqui. Silhueta baixa, capô mais longo, dá mais corpo para esse carro. A gente vê aqui ó, volumes nas portas, então tem aqui frisos, vincos, nessa parte de baixo aqui, parece inclusive uma saia que a gente tem nesse carro. E tudo isso dá mais volume, dá mais esportividade, deixa esse carro aqui bem mais interessante.
Na parte traseira, destaque aqui de baixo para cima do para-choque. Esse elemento aqui em plástico preto, sensores de estacionamento, e aqui na versão Stile, destaque para a ponteira, ali a saída do escapamento. Como a gente está falando então de um Peugeot que tem um motor 1.0 turbo, a gente tem aqui o embleminha Turbo 200, que é o destaque aqui dessa versão. E aí já passando aqui para a parte superior, esse mesmo elemento aqui em tom escurecido, em tom preto, que une uma lanterna a outra. E quando a gente olha para o conjunto de iluminação, a gente tem aqui uma lanterna com efeitos 3D, mas aqui não é uma lanterna de LED, embora pareça, não é uma lanterna de LED. A gente tem aqui um efeito 3D. Tanto que aqui, ó, quando a gente aciona a seta, a gente já vai ver aqui a iluminação um pouco mais embaixo, e realmente aqui não é. Agora, esse elemento é bonito, ele não tira o mérito desse carro, principalmente quando a gente olha para cá, para a parte superior, em que a gente tem esse aerofólio preto, que, ó, prolonga aqui a parte de cima do vidro, então é realmente um elemento de estilo que dá muita presença para esse Peugeot, e a anteninha ali no teto. Agora, toda essa ornamentação se completa quando a gente vai olhar um pouquinho mais para cá, para cima do teto, e percebe esse baita vidro aqui em cima, que faz parte do teto solar desse carro. A gente vai mostrar ele depois quando eu estiver circulando com ele. No porta-malas, a gente vai encontrar aqui então uma abertura elétrica, então aqui ele destrava de forma elétrica, e uma tampa que não tem uma abertura tão grande, um recorte tão grande. Aqui no Peugeot ela é realmente uma abertura menor. E o espaço também não está entre os maiores, ele tem 265 litros de capacidade. Agora, vamos olhar com um pouco mais de atenção para esse espaço aqui, olha só. Não é tão curto, então ele é um porta-malas razoável, ele é um pouco longo. O que ele talvez não seja muito largo, mas é um espaço suficiente para você fazer aquela viagem entre 2 ou 3 passageiros, para levar os teus amigos para a praia, para poder fazer aqueles percursos que a maioria dos proprietários desse carro aqui vão fazer na estrada. Ele não é insuficiente, ele atende bem para a proposta que esse carro aqui nos oferece. O que a gente pode encontrar ainda aqui na parte de trás é, não desse lado, mas aqui sim, um ganchinho para pendurar sacolas de supermercado. O problema é que, olha só, ele é meio frágil, então não vai me surpreender se alguma sacola não quebrar esse ganchinho. Em compensação, tem uma iluminação aqui na lateral, e ele também é um espaço que está todo forrado com carpete. Para fechar o compartimento, ó, tem alça dos dois lados aqui do porta-malas, e aí então você pode puxar e fazer o fechamento da tampa. E olha, batida até que é suave, hein? Na parte interna, a gente encontra o interior todo escurecido aqui dentro desse Peugeot. E a gente já vê aqui, ó, revestimento da porta. Ele é de fato, sim, todo em plástico. Essa porção toda aqui é em plástico. Mas aqui tem uma sobreposição de texturas, uma diferenciação. Mais um friso aqui em preto piano, um trinco da porta aqui cromado. Então isso é interessante. E aqui, onde você vai apoiar o braço, ó, ele é num material em couro. Destaque principal aqui nesse Peugeot tá para o banco, que mescla um elemento em couro, um elemento em alcântara e mais esse tecido aqui. E é um conjunto bonito. Veja bem o tamanho do apoio lateral que a gente tem aqui. Isso a gente vai observar depois quando for dirigir. O banco, então, de fato, é muito bom. É um banco bonito e que vai acomodar bem os ocupantes. Ele também tem as costuras em azul e ainda aqui dentro do carro, já estou usando aqui o descansa-braço, uma ambientação toda ela em preto, toda ela escurecida, e que quando a gente fecha aqui o teto solar, olha só, a própria persiana deixa o teto todo ele em preto. E aí a gente tem aqui esse conjunto. E o teto, claro, tá como um dos elementos aqui dessa versão Stile, e é sem dúvida, assim, um grande atrativo quando a gente fala de um carro hatch. Até porque o Peugeot 208 é o único modelo dessa categoria aqui que pode contar com teto solar. E ainda que ele não tenha uma abertura no vidro, que o vidro seja fixo, é um diferencial, é um destaque, ele dá um outro charme, uma outra ambientação aqui para esse modelo. Agora, aqui nesse carro, como em toda a gama da Peugeot, a gente tem que entender um pouco do iCockpit, e esse aqui é o 3D, mas disso eu vou falar depois. Primeiro, eu vou olhar para o cluster, para o painel de instrumentos, por cima do volante. Então, eu tenho que encontrar aqui uma posição em que o motorista vai ficar, então,
com o volante um pouco mais baixo, ele vai dirigir talvez com as mãos mais na parte de cima. Como eu gosto de dirigir numa posição um pouco mais elevada, então eu consigo levantar o banco que tem regulagem de altura. O problema aqui é quando eu vou mexer no encosto do banco, porque aí na posição em que eu vou regular o assento aqui, para que eu possa dirigir, ó, o encosto do banco fica exatamente aqui junto à coluna, para eu poder regular e fazer essa regulagem aqui. Então isso aqui fica um pouco apertado, fica mais complicado da gente poder fazer esse manuseio. Agora, o fato também de eu estar olhando o painel aqui por cima do volante me obriga a jogar o banco um pouco mais para trás, e com isso eu acabo sacrificando um pouco o espaço do ocupante que vai aqui na parte de trás, e eu vou mostrar isso depois quando a gente for dirigir. Agora, isso, se a gente colocar na perspectiva da Peugeot, que é te entregar uma diferenciação e uma imersão no carro, esse é o diferencial, e é exatamente isso que ela quer. Ela até sacrifica o espaço ali, mas deixa o motorista, que é para quem esse carro aqui foi feito, para o motorista, para quem gosta de carro, quem gosta de dirigir, numa posição de destaque, numa posição privilegiada. Agora a gente espia um pouquinho esse cluster que faz parte do iCockpit 3D. E eu vou dar a partida no carro aqui para a gente poder falar um pouco do iCockpit 3D. Vamos desligar o ar-condicionado para não ficar com tanto barulho. O que acontece agora aqui? A interação com o iCockpit, ela não é a mais intuitiva, no entanto, a gente consegue se acostumar depois. Eu vou alternar entre as formas dos visores aqui pelo lado esquerdo do volante. E aí então, eu tenho ali a opção dos visores, que já é esse aí que a gente já está podendo contemplar aqui na parte então mais central do painel. Eu pressionando, eu tenho a opção ali do mínimo, ou pessoal 2, que é o primeiro que vai aparecer aqui pra gente. E aí ele vai nos mostrar marcador de combustível, contagiros e o velocímetro totalmente digital. Pressionando de novo, indo mais um para cima, eu vou para o pessoal 1, que aí vai alternar essa função e vai me mostrar os dados do computador de bordo, ao contrário do velocímetro. E ainda tenho de volta aqui a opção do mínimo, que tira todas as outras informações e deixa apenas ali o velocímetro com destaque maior. Para a gente operar todo dia, aqui os visores é exatamente o mais legal, exatamente para o purista, porque ele vai ter ali, ó, o contagiros na direita, então a gente vai ter aquela alternância, e também vamos ter ali o velocímetro na esquerda. Mas aqui nessa porção marcador do tanque de combustível com autonomia, e também a temperatura do motor do carro. Agora no sistema multimídia, a gente tem então aqui essa tela que é o Peugeot Connect de 10.3 polegadas. Ele tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E ainda a gente tem aqui então funções. Eu tenho o rádio, que daí ele já vai ter aqui as estações, né? Por exemplo, outras estações aqui pré-definidas que a gente pode ter. Ela é rápida, então mal a gente dá um toque, a gente já tem aqui as informações. Então aqui, ó, já foi para o meu CarPlay direto, que já está com o pareamento sem fio. Android Auto e Apple CarPlay aqui. Eu tenho aqui gerenciamento dos dispositivos, então já está o meu ali pareado. Posso adicionar outros por essa função. O atalho aqui para Home é fácil. Aqui eu vou ter configurações então da própria central. Vou ter aqui as exibições, no caso o brilho, e aí eu tenho telefone. Tenho funções de áudio, relógio, configurações aqui do veículo, se eu quero o alerta de estacionamento, o sensor de estacionamento ligado, controle de tração ligado, aqui para ele ligar o limpador traseiro quando for dar ré e o dianteiro estiver aberto, e também aqui fazer a checagem no painel de instrumentos. Tenho aqui opções do painel, e aí pessoal 1, pessoal 2, que é aqueles que a gente já mostrou ali, configurações que ele pode fazer dessa tela do iCockpit 3D. E aqui eu vou ter a função da climatização do carro. Então isso tudo vai estar nessa tela. Botões físicos eu tenho aqui para acionar diretamente a climatização. Se eu tiver na função inicial, por exemplo, eu clico aqui e ele já vai para o menu da climatização. Aciono aqui também a recirculação. E aqui teclas para travar as portas, tecla para o desembaçador dianteiro rápido, e aqui tecla para acionar o desembaçador traseiro. Eu tenho uma outra função
que eu vou mostrar agora em seguida, que é exatamente o local em que você vai encontrar aqui o indutor do celular, para que a gente possa então colocar aqui o celular para carregar. A gente vai colocar ele nessa porção e ele já inicia o carregamento. E é possível a gente fechar aqui, olha só, e já vai ficar esse espaço fechado sem nenhum problema, não vai ficar o seu celular à mostra. Uma conexão USB-C aqui, próxima já dos celulares mais atuais, então isso aqui é importante que já tenha uma USB-C e aqui um USB padrão para o carregamento. Quando a gente olha mais aqui para baixo, a gente tem aqui um porta-objetos e a alavanca do câmbio com o mostrador aqui. Agora, os equipamentos desse carro das versões 1.0 turbo do Peugeot 208. Ele parte da versão Allure, que aí ele já vai ter o ar-condicionado aqui digital, a central multimídia, ele vai ter também direção elétrica com os comandos aqui no volante, os vidros elétricos e ele tem um toque tanto para subir quanto para descer, espelhos retrovisores também elétricos, os vidros traseiros também vão ser elétricos nessa versão Allure e ainda vai ter o sensor traseiro mais a câmera de ré. O que é opcional na versão Allure? A chave presencial que está aqui, o carregador de celular por indução também vai ser um opcional e o teto solar. Tudo isso faz parte de um pacote que você pode incluir lá na versão Allure. Mas quando a gente passa para cá, para essa versão aqui, que é a Stile, ele já passa a ter tudo isso de série com alguns itens a mais. O farol em LED, que a gente já mostrou lá na frente, o teto solar, ele também vai ser de série aqui na versão Stile, o iCockpit 3D e mais. A câmera de ré não vai ser apenas uma câmera de ré, ela vai ser o sistema VisioPark 180 graus, que daí ele vai ter então aqui a câmera com a linha de guia dinâmica, então tanto para um lado quanto para o outro ele vai nos oferecer. Eu vou ter uma visão 180 graus ainda aqui, com mais elementos, e vou ter também uma visão de cima para baixo aqui da câmera. E quando a gente faz a manobra em ré, o que vai acontecer aqui? Olha só, ela vai preenchendo aqui do lado com aquilo que está na volta do carro, e aí o motorista então consegue saber na hora de fazer uma manobra, por exemplo, ó, se ele vai sair para frente, o que vai ter um pouquinho mais para cá, para um lado ou para o outro do carro. Só que essa imagem que você vê aqui, ela é uma imagem gravada, então o que vai acontecer aqui? Se por acaso algo no entorno do carro se movimentar, por exemplo, um cachorro chegar perto do carro, ela não vai mostrar aqui, tanto que ela já está desaparecendo agora esta imagem. Ela não perdura, porque é para não te enganar caso você faça uma manobra alguns minutos depois de ter dado a ré. Porque se um cachorro, se um objeto se movimentou, chegou perto do carro, uma moto estacionou do seu lado, essa imagem que é gravada não vai mostrar. Então por isso que ela não continua ali. Mas esse é o sistema VisioPark, então 180 graus, e é um item diferencial aqui dessa versão. E a versão topo de linha Grife acrescenta para esse pacote, além de todos esses itens que eu já falei, 6 airbags e mais os assistentes ao motorista. E aí aquele, né, alerta de frenagem e outros assistentes. Mas não é o caso aqui, a gente não vai ver esses itens em funcionamento, porque a gente está falando da versão Stile. Agora vamos voltar lá para fora. Aqui no banco traseiro é onde a gente vai perceber um pouco daquele sacrifício, né, para poder entrar num Peugeot. Essa é um pouco do ônus e do bônus. A porta ela não abre tanto, né, como outros carros que a gente já viu, e aqui na parte de trás o banco não é muito alto, então ele é um pouquinho mais baixo. Deixa eu botar o encosto de cabeça mais para cima aqui. Olha só, a movimentação de pés é boa, mas o meu joelho fica mais para cima, e como não tem tanto espaço aqui na parte de trás, o assento também não é muito comprido, então falta aqui banco para encostar no meu joelho. Por que isso acontece, né? E por que o espaço fica menor aqui? Porque para que eu possa dirigir no iCockpit, eu acabo botando o banco, olha só, um pouco mais para trás, e aí, claro, ele acaba apertando um pouquinho mais aqui. Mas ainda assim, eu até que acho que está relativamente bom, porque eu já andei em situações mais apertadas no Peugeot. O que eu gosto aqui é que o banco é anatômico. Então, olha só, tem um túnel central um pouco alto aqui, né? Perto de outros carros que a gente já viu, o túnel central ele é alto, mas o banco ele é anatômico, ele tem um apoio na lateral, aqui no encosto também, olha só, ele tem esse rebaixo aqui, na parte central onde tem o tecido ele é mais macio,
continua aqui com replique de alcântara, então tem bastante coisa aqui em termos de luxo, isso é muito bom. A mesma ambientação em preto, aqui atrás, né, uma luz, né, nessa parte central aqui que a gente tem desse carro. Mas claro, o espaço na parte de trás não é o forte aqui do Peugeot 208. E até para a gente sair, olha só, ele fica um pouquinho apertado, né? O espaço da porta aqui é pequeno. O que explica tudo isso? E é um demérito isso para o carro? Não. É uma questão da gente entender um pouco mais da proposta. Aqui a gente tem um carro com estilo, a gente tem um carro com presença, um carro que quer ser bonito, que quer te agradar aos olhos e que quer te imergir, que quer te colocar em uma situação própria e peculiar de condução desse carro. Ele não é exatamente o carro pensado para o passageiro de trás, ele é o carro pensado para quem vai na frente, para o motorista e para o seu acompanhante. Então por isso a gente tem que entender um pouco da proposta do carro e saber o que a gente está vendo aqui. Agora, já que a gente está do lado de fora, podemos falar um pouco da chave presencial que essa versão Stile aqui tem. Essa chave, ela é o mesmo desenho da chave do outro modelo que é canivete. Agora, o que acontece aqui? Vocês já viram que ele fez um barulhinho e eu vou explicar o que ele fez. Mas antes, deixa eu te mostrar que ela tem comando para destravamento e travamento. E quando você aperta para trancar o carro, olha o que acontece aqui. Os vidros continuam abertos. Para que você feche os vidros, você tem que pressionar uma segunda vez e ficar segurando o botão até que ele passe então a iniciar o fechamento. Mas, se você solta, eles param nesse mesmo local. Então você tem que esperar fechar o vidro por completo até o momento então de poder soltar. Tem também comando para abrir o porta-malas aqui com a chave. E eu posso deixar o carro agora aberto, que aí a gente vai ver o grande destaque desse Peugeot aqui. É que esse carro ele tem uma chave presencial com duas zonas. Uma delas é para você travar o carro e a outra para você destravar. Então a gente vai dar uns passos para frente agora e à medida então em que o motorista se afasta do carro, olha só, ele já tranca, sem que você precise apertar em nenhum botão ali na fechadura, em nenhum sistema. O simples afastar do carro já faz o travamento de portas desse Peugeot. E aí eu posso permanecer com a chave no bolso, que basta eu me aproximar novamente do carro, ó, para que ele faça então já na segunda zona o destravamento. E aí então o carro já vai estar aberto e pronto para ser acessado. Isso é muito prático, especialmente em dia de chuva. Bateu a porta, fugiu do carro, o carro já vai trancar de forma automática e você não tem problema de ficar botando a chave. Ou então quer entrar correndo no carro, é só chegar perto e já sabe que ele vai abrir e vai estar disponível para você acessar. Então essa praticidade é um diferencial nessa chave presencial aqui da Peugeot. O 208 Turbo teve suspensões recalibradas exatamente para aprimorar um pouco da dinâmica desse carro e da dirigibilidade que ele tem. A gente tem aqui na parte dianteira, né, um controle maior, novas pinças de freio e um aprimoramento nessa suspensão. A gente tem então o freio a disco na dianteira, a tambor na traseira, suspensão independente na dianteira, eixo de torção aqui na parte de trás. Agora, esse carro ele tem um comportamento dinâmico muito bom e ele realmente foi aprimorado. E a gente está falando aqui de uma plataforma das mais atualizadas em termos de carros hoje aqui no Brasil, que veio lá da PSA, no caso Peugeot Citroën, é a mesma plataforma do C3, então ela tem uma modularidade muito interessante, deve estar presente em futuros lançamentos ainda da Stellantis, da própria Fiat, e estreou aqui no Brasil nesse Peugeot 208 aqui. Cara, isso é muito legal porque esse carro conseguiu um aprimoramento dinâmico bastante interessante, a gente vai ver isso quando for dirigir. Agora, o destaque dessa versão, e é por isso que esse Peugeot está aqui com a gente, é o motor 1.0 turbo, o motor GSE. Ele está quente, e aqui para abrir o capô só tem um detalhezinho, ó. A varetinha não tem, tá quente, hein? A varetinha não tem um plástico ou uma borracha. Então, olha só, não tem como não queimar o dedo aqui quando o motor estiver quente e você for fazer o acesso. Bom, esse motor aqui 1.0 turbo, é óbvio que ele é um pouco maior e que ele fica aqui no cofre ocupando mais espaço do que o motor Firefly. Então, né, é aquela manutenção mais chata em que o mecânico daqui a uns 10, 15 anos vai se incomodar um pouquinho mais e vai seguir reclamando de Peugeot como ele já reclamava antes do antigo 1.6 16 válvulas num cofre do Peugeot. Só que agora, pelo menos, a gente tem aqui um motor que está também
na linha da Fiat, um motor que está numa gama muito maior de carros e que não é mais, que não vem, melhor dizendo, com aquela pecha de ser um motor problemático. Ele não tem mostrado grandes problemas, a gente já viu ele rodando em Pulse, em outros tantos carros, e a gente vê um comportamento dinâmico associado muito bom, então uma entrega interessante. Resta saber daqui a 10 anos como é que ele vai estar e se ele vai precisar talvez de muitos reparos muito aprimorados, mas o fato é que a gente tem aqui então o GSE T200 1.0 turbo, ele é um motor então de 3 cilindros com injeção direta de combustível, ele tem um comando de válvulas duplo, são 4 válvulas por cilindro aqui nesse propulsor, é interessante falar isso porque no motor aspirado são 2 válvulas por cilindro e aqui são 4, ele tem um acionamento de válvulas feito então por corrente e variação na admissão, ou seja, ele pode abrir mais as válvulas com um pouco mais de tamanho, por mais tempo, para permitir uma injeção maior de combustível e te entregar muito desempenho, ou abrir menos e te entregar economia. E eu vou falar um pouquinho mais sobre os dados de consumo aqui desse propulsor. E com gasolina, como a gente avalia os carros aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um propulsor então de 125 cavalos e 20,4 kgfm de torque, ou 200 Nm, que é aqui esse propulsor. Bom, e acoplado a ele, o que a gente tem? Aqui não é aquele câmbio automático que está presente lá, por exemplo, no Citroën C3 na versão 1.6. Lá ele tem então o motor 1.6, 16 válvulas e o câmbio automático de marchas reais. Aqui o câmbio é o CVT, o continuamente variável, o mesmo que está no Pulse, o mesmo que está no Fastback e que já se mostrou um câmbio que deixa esse carro com giros muito baixos quando você está andando numa tocada mais leve e que preza bastante pelo consumo de combustível. As médias que nós conseguimos obter desse carro aqui giram em torno de 9 km com litro em trânsito muito pesado, 12 km com litro na cidade em trânsito leve, então é uma média boa para rodar na cidade, especialmente quando a gente compara o que ele entrega de potência com essa economia. E olha, rodando na estrada em velocidades tranquilas, mais de 15, 15,5, quase 16 km com litro. Agora a gente vai experimentar e vai dirigir. Começando o nosso percurso aqui com 208, para ligar o carro tem que apertar e segurar. Então não é aquela coisa só dar um toque que ele já sai ligando o carro, não, esse aqui tem que segurar. A alavanca de marchas aqui de mudança tem as mesmas posições que a gente encontra lá na Fiat, por exemplo, e também lá no câmbio da Jeep. Então aquele trilho que a gente vê no Peugeot 208 1.6 com aquela outra caixa que não é CVT, que é uma caixa com câmbio com marchas reais, e a gente vê lá no Citroën C3, aqui não é assim, não tem aquele trilho do Peugeot, é na reta mesmo e essas posições estão bem colocadas aqui. Vou começar rodando então com esse carro no paralelepípedo, então aqui né, na Rua de Pedra. Roda aro 17 sofre um pouco mais, então né, a gente vai acabar sentindo um pouquinho mais, mas olha, perto do que poderia ser, do que eu estou percebendo aqui, eu acho até que poderia ser mais. Eu acho que ela poderia, inclusive, transferir mais para cá para dentro. Porque quando a gente olha para aquele pneuzinho bem fininho, nos dá a impressão de que ele vai copiar um pouco mais. Claro, ele passa um pouco, ele dá algum soco, né? A gente sente um pouquinho mais o solavanco do carro aqui na pedra irregular. Mas eu acho que a suspensão filtra bem, ela faz um bom trabalho nesse piso aqui, ó, especialmente nesse aqui de pedra irregular, com um pouco de asfalto, enfim. E o isolamento acústico do carro também faz um bom trabalho, também consegue manter o carro sem nenhum problema. Para fazer acesso em rua também a gente vai ver daqui a pouco, ó, o carro já responde rápido, né? A aceleração é muito instantânea, então é um processo que é mais imediato, né, dessa aceleração. Outro detalhe, alinhamento do volante aqui bem na reta do meu corpo, símbolo da Peugeot também alinhado aqui com o meu nariz. Então tudo isso mostra que o carro tem uma boa ergonomia, tem uma boa capacidade, por exemplo, de nos colocar bem aqui. Acesso aos comandos, por exemplo, limpador de para-brisa, um toque aqui para baixo, ele aciona uma vez e aí depois para cima ele já vai acionar o limpador ou de forma intermitente ou passando constantemente. Na outra alavanca eu tenho aqui o seletor dos faróis, então
Já estou usando aqui a luz de lanterna acesa, né, para que ele ligue lá na frente tanto o LED quanto as luzes traseiras. Então é uma situação que eu já estou fazendo o uso aqui. Já vou deixar o limpador acionado para a gente poder conversar com mais calma. Mas o que eu quero dizer é que esse carro ele tem uma boa ergonomia. Tem um acesso fácil para os comandos, essas teclas aqui do tipo avião tão facilmente acessadas. A questão é que a mídia fica um pouco mais longe. E não é porque ela está, de fato, longe do banco, não é por isso. É porque o banco em si acaba ficando mais afastado quando você precisa colocar ele naquela posição para que você possa ver o iCockpit. Então, ó, eu esticando o meu braço e eu ainda assim não alcanço lá na mídia. Então, uma leve projeção para que eu possa, então, tocar aqui... Opa! Né, tocar aqui na rádio, enfim, fazer os comandos do carro. Virando esquina aqui com o Peugeot 208, olha a facilidade. Volante muito fácil de manusear, porque é uma direção pequena, ela tem uma boa pega, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas o que eu quero dizer é que ele é muito leve, ele é um volante que é muito macio, muito fácil de você manusear e operar, ele vira fácil, a direção é muito leve, muito gostoso de dirigir. Quando você vai encostar o carro, a gente, como ele é um carro baixo, né, e as rodas ali são aro 17, então a gente tem que ficar um pouquinho mais afastado para cuidar ali, ó. Mas o espelho retrovisor copia exatamente o que eu preciso ver. E aqui eu já quero fazer um outro teste com vocês, ó, em que eu estou fazendo uma manobra de marcha ré. Ele tem aqui a câmera de ré com a linha de guia dinâmica. Mas, além disso, ele também tem aqui o Visual Park 180 graus. Então ele fica me mostrando aqui nessa posição a imagem que a câmera gravou. Não é a imagem em tempo real, tanto que ele já está desaparecendo aqui, ó. É a imagem que foi gravada pela câmera, exatamente para que você possa saber, então, onde é que o carro estava passando. Mas, assim, ó, eu dando ré com o carro e você fazendo uma manobra, olha como ele vai preenchendo ali, ó, a câmera, até o momento em que você se dá conta, ó, que praticamente você está andando com o carro todo aqui, e está percebendo que você está, né, próximo ali da rua, mas do meio fio, melhor dizendo, mas que você já consegue ver tudo que está na sua volta. Então a visibilidade aqui é boa, melhor do que outros carros que a gente já viu. E agora a gente vai aqui para o aclive e eu vou começar aqui nos 35, 40 km por hora, mais ou menos isso, e vou deixar o carro ir sozinho aqui, né, sem pressionar muito forte no acelerador. Então olha só, mantém a velocidade, gostei disso, e se eu preciso retomar no aclive, olha, faz força, 50, 60, olha, muito bom, hein? Muito bom, motor turbo mesmo, né, 1.0 turbo, é muito gostoso. A gente tem aqui uma situação muito boa de aceleração, de retomada. E quando você precisa, por exemplo, reduzir, pode usar aqui a marcha sequencial, eu corro a alavanca mais para a esquerda, e aí eu consigo ficar ali em M2, ela já fica aparecendo ali no painel, ó, e aí o carro já pode fazendo o freio motor para mim, sem que eu precise ficar o tempo todo com o meu pé no acelerador. E aí, quero voltar para o drive, só jogo ela de volta aqui para a direita. O acesso na rua movimentada aqui não vai ser difícil, vem um monte de carro agora, eu vou só esperar alguns carros passarem, que eu quero ir bem para a esquerda, agora ele já tem uma margem ali, ó. E olha como vai ser fácil, ó. Uma acelerada rápida, ele empina a frente e logo já está aqui no limite da via, nos 60 km por hora. Então, assim, é muito ágil, é muito gostoso de dirigir, empolga bastante, e é um carro que a gente percebe que o carro ficou muito bem acertado com esse motor, com esse conjunto propulsor. A gente vai ver daqui a pouco mais, andando em rodovia, um pouco, né, de tudo isso, né, como é que é o ápice da gente ver esse desempenho. Mas agilidade dentro da cidade, agilidade para a gente fazer percurso urbano, para entrar em via, para sair de via, tá tudo aqui, tudo à disposição do motorista e com uma dose extra de empolgação. Porque se você apertar um pouco mais o acelerador, ele vai te jogar para trás, como ele já fez ali, ele vai responder, né, praticamente instantaneamente. Porque esse Peugeot aqui, ele tem
todo o torque disponível já do motor nas 1.750 rotações. Então ele é um carro que tem acelerações praticamente aí instantâneas, como são, né, os motores turbo da atualidade. Então, por exemplo, se você vem aqui a 50 ou 40 km por hora e precisa acelerar, ó, logo ele já te joga para trás e já responde e consegue chegar naquela velocidade que você está esperando, ou consegue sair de alguma situação no trânsito. E agora, para a gente poder testar um pouco mais da suspensão desse carro aqui, eu vou abusar um pouquinho, vou entrar a 40 km por hora na faixa elevada. Já passei em outros carros a 50, na saída ele jogou um pouquinho mais, ele foi um pouquinho mais fundo. Então a gente percebe que, né, ele já sentiu um pouquinho mais desse jogo, né, da suspensão. Vamos experimentar agora a lombada também para poder fazer essa mesma análise aqui. Eu vou tentar passar aqui nos 45 km por hora. Eu acho que ele vai dar um pouquinho mais de soco, deixei o carro ir. Já foi quase no limite dele, a gente já percebeu aqui que esse já foi quase o limite. Assim, estamos falando aqui de um carro que não tem nenhuma pretensão de ser um crossover, um SUV, suspensão elevada, nada disso. Então, perfeitamente aceitável a capacidade que esse Peugeot aqui está demonstrando para passar nesse tipo de obstáculo. O que a gente quer ver é um pouco do limite do carro. E ali, 40, 45 km por hora num quebra-molas, ele já chega nesse limite. Mas eu considero que para essa roda Aro 17, para esse conjunto todo aqui de suspensão que esse carro aqui tem, é efetivamente um bom conjunto, uma boa capacidade. Agora, não é um carro para você abusar num quebra-molas, não é um carro para você abusar numa situação de lombada, porque, claro, a suspensão é mais baixa e ele é um carro tradicional, não é um carro aventureiro. Agora, esse Peugeot aqui não tem, por exemplo, aquelas assistências que a gente já viu em outros carros, como um alerta de ponto cego nos espelhos retrovisores, que, aliás, olha como eles embaçam ali por causa do vidro, né? Eu tô com o ar aqui direcionado para cima e olha como o espelho retrovisor ali, exatamente essa saída aqui, ó, ele joga o ar para cá para cima. E olha como ele embaça bastante aqui, né? Eu vou até tirar o ar aqui de cima, vou botar um pouco mais para baixo, para ver se ele não embaça tanto aqui na lateral. Isso aqui atrapalha, porque não dá para ver ali o espelho retrovisor. Mas o que eu quero dizer para vocês é que este Peugeot não tem aquelas assistências que a gente já vê em outros carros, como, por exemplo, o alerta de ponto cego no espelho retrovisor, o alerta de frenagem autônoma, enfim. Esses itens eles estão lá na versão Griffe, como a gente já comentou aqui no vídeo. Agora, tem coisas legais aqui nesse Peugeot que você pode utilizar dentro da cidade. Uma delas é o limitador de velocidade. O problema é como você vai fazer para chegar até ele, porque eles são acionados aqui, ó, pelo comando satélite atrás do volante. Então, eu girando para baixo, ele vai para o controle de cruzeiro, e eu girando para cima, ele vai para o limitador. E aí eu aperto depois no centro, e aí ele vai aparecer em verde lá, 42 km por hora. Eu vou baixar aqui, ó, para ele não passar dos 36, ó. E aí fui até o 36, estou apertando o fundo e ele não está andando, aí eu aperto, e só quando eu aperto lá no fundo, aí ele vai passar daquela velocidade que eu programei. Então, quer dizer, eu percebi que ele ficou nervosinho, inclusive, quando ele chegou nos 36 e não podia andar, então, né, acabou mostrando para a gente, né, que ele segura o carro, que ele é efetivamente útil. O outro comando, e aí a gente vai ver um pouco mais na estrada, é o controle de cruzeiro, quando a gente vai ter então aqui na mesma alavanca, no mesmo seletor, você vai girar ele para baixo, e aí vai aparecer ali, regulador em pause. E aí você vai ver ali, ó, que ele não funciona com velocidade muito baixa, ele vai funcionar, ele vai operar pelo menos aí a 60 km por hora. Então a gente vai ver daqui a pouquinho mais como é que funciona esse controle de cruzeiro, que é aquele controle de cruzeiro tradicional que a gente tem aqui no Peugeot. Vamos testar para ver se a 50 km por hora ele funciona, ó. Regulador ativo, 48 km por hora. Então, ó, já está mantendo aqui a velocidade. E vamos ver até qual é o mínimo aqui que ele vai nos dar. 40 km por hora, está funcionando a 40 km por hora. Ó. Legal, você consegue usar na cidade. Mas, como eu falei, não é um controle de cruzeiro adaptativo. Então você vai ter que manter aqui, você que vai controlar o carro. O legal aqui é que você consegue visualizar de uma forma mais clara essa assistência lá no painel e sabe quando ela está habilitada, mas em stand-by, porque daí fica em cinza, e também quando ela está funcionando, ó, que daí ele já fica naquele tom verde lá. Então, a vantagem talvez
desse sistema aqui, dessa tela digital, que é o iCockpit 3D, talvez seja essa, né, na possibilidade dele manter as cores aqui com uma facilidade um pouco maior. O que dificulta, e aí é uma questão pessoal, cada vez que eu encaro um Peugeot, é a gente poder se entender um pouco com essas telas aqui desse sistema, do iCockpit 3D. Mas o que eu gostei mais aqui desse Peugeot foi exatamente aqui essa tela dos visores aqui, que a gente consegue ver, né, pelo menos com ponteiros ali, tanto para o velocímetro quanto para o contagiros. Eu acho que, para mim, que gosto de algo um pouco mais tradicional, essa tela aqui ela é mais clara, então ela é mais interessante de ser visualizada. Por que eu comentei que a gente estranha um pouco? Porque ele sobrepõe as imagens, porque tem duas telas ali, e não é algo corriqueiro, né? A gente não está acostumado exatamente com essas telas como é do Peugeot. Então, é aquela coisa em que a função acaba se sobrepondo à informação, né? Não é exatamente algo que você vai olhar e vai ver de cara, vai entender de cara. Você vai ter que prestar um pouco mais de atenção depois. Mas nessa tela aqui dos visores, eu só vou conseguir enxergar, por exemplo, questões do consumo do carro quando eu aperto aqui na ponta da alavanca do limpador de para-brisa. E aí ele aparece ali a autonomia do carro e também o consumo instantâneo. Se eu apertar de novo, ele vai para o trajeto 1, está fazendo 8,5 km por litro agora, porque ele ficou muito tempo parado com o carro rodando na marcha lenta. Então vou fazer o seguinte, vou zerar o trajeto 1 aqui para que a gente possa fazer uma média aqui de consumo urbano desse carro, mas eu já adianto que ele chegou a fazer cerca de 12 km por litro aqui dentro da cidade, então médias boas para um carro bastante potente, para um carro que consegue retomar bem e desenvolver bem. Quando você está andando em trânsito pesado, aí a média ficou nesses 8,5 km por litro, que é o que a gente está percebendo agora, já que o carro ficou muito tempo ligado, eu estava fazendo imagens com ele parado, e agora, por exemplo, estou andando num trânsito parado aqui dentro do túnel, então é uma condição que o carro acaba gastando mais. Mas em trânsito livre, a gente já conseguiu fazer aqui dentro da cidade cerca de 12 km por litro. Então daqui a pouquinho mais a gente vai ver a média. E aí tem o trajeto 1 e o trajeto 2, então basta você ficar apertando aqui. A questão é que se você deixar a informação aparecendo ali, nessa tela dos visores, uma hora ela vai desaparecer, como agora, por exemplo. Então você não fica com essa informação ali, mesmo que você queira, né? Ele vai mudar, né? Vai acabar tirando. Rodando com esse Peugeot dentro da cidade, mesmo quando a gente está andando com trânsito, a gente já tem uma impressão de muito prazer ao volante. Esse carro ele tem um DNA muito forte, toda a ambientação interna aqui nos lembra que a gente está num Peugeot, então é algo que é muito presente. O iCockpit é algo exclusivo do Peugeot, então a gente está sentado aqui, está olhando o cluster por cima do volante, é algo que não existe em outros carros. A ambientação interna, com essas formas, com esse jogo de painel e tudo, já começa, né? Já continua nos trazendo toda essa sensação. E mais, uma posição de dirigir mais baixa, então você senta mais perto do chão, você percebe que é aquele carro que quer te deixar numa posição mais esportiva, numa posição em que o carro vai estar mais responsivo, vai estar um pouquinho mais nervosinho, a gente sente mais o carro, tem um pouco mais dessa impressão de carro mais esportivo, de um carro que quer te agradar um pouco mais na questão do prazer ao volante. Então isso já é muito perceptível, né? É algo que a gente tem bastante presente aqui nesse Peugeot. Fazer mudanças de faixa, que nem o que eu fiz agora, algo tranquilo de ser feito, porque os espelhos retrovisores são bons, a gente não pega muito ponto cego no carro, né? Então tem uma posição mais adequada. A questão é que o iCockpit, no meu caso, me obriga a ficar um pouco mais posicionado para trás. E com isso, o que acontece? Eu fico aqui na reta da coluna do carro, né? Então, quando a gente vai olhar para o lado, a gente já está olhando um pouco mais atrás, né? A gente sente um pouco essa diferença. Agora, o grande destaque dessa versão aqui é, sem dúvida, o teto solar, né?
Esse teto solar deixa o ambiente aqui muito mais arejado, mesmo num dia chuvoso como eu estou agora. O carro fica gostoso de andar, fica mais prazeroso, porque a gente tem vidro, tem uma ambientação, o trânsito faz a gente poder, por exemplo, estou cansado, estou parado aqui no trânsito, dá uma olhadinha para cima, curte o sol, o céu ali, que não vai ter tempo ruim com esse Peugeot. E se o sol estiver muito forte, vem aqui, puxa a persiana, e aí você vai conseguir então bloquear a abertura, né? Melhor dizendo, a entrada de sol aqui para dentro do carro. Então é muito legal esse teto de vidro, ainda que ele não abra, que ele não tenha uma abertura, né, para passagem de vento, a gente não consegue botar a mão para fora por ele, é bem legal. E assim, você fechou aqui, né? O teto do carro é preto, então é outra ambientação mais esportiva. E o manuseio dessa cortina, dessa persiana, também é fácil, né? Ele é simples, não é algo que é pesado, que é duro, né? A gente, botou a mão aqui atrás, tu já alcança nela lá no último ponto, então não é difícil de você puxar. E aí pode puxar só até a metade do carro, pode deixar ela parada, né? Aonde o motorista ou onde os passageiros quiserem colocar. É legal, é um diferencial desse carro. Nenhum outro carro dos hatches compactos ou compactos intermediários vai oferecer algo parecido aqui com esse Peugeot e esse teto espetacular aqui. Vou deixar tudo aberto que eu gosto de teto solar. Rodando em trânsito urbano também tem coisas que são elogiáveis aqui nesse Peugeot. Primeira coisa, o ar-condicionado. O ar-condicionado desse carro é muito eficiente. Ele, inclusive a própria Peugeot afirma que foi utilizado aqui um compressor de maior capacidade. E os Peugeot, até o 206, o 207, eu tive um 206 Moonlight também que tinha teto solar como esse aqui. E o ar-condicionado dele era um destaque, ele sempre tinha um ar que gelava muito bem. E depois eu vi outros Peugeot 207, recentemente um colega meu, inclusive, que comprou um 208 desse tipo aqui, um Like, versão de entrada, mas o 207 dele, que era o mais completo, também tinha um ar muito bom, que gelava bastante. E aqui a Peugeot consegue repetir tudo isso, então quem já teve Peugeot e conhece o ar aqui não vai estranhar, vai se sentir em casa com esse conjunto. Em termos de isolamento acústico, o carro é bom. Não é ótimo e não é excelente. Eu estou andando aqui, eu não escuto o barulho dos outros carros, mas se passa um ônibus, se passa um outro veículo andando mais rápido, aí a gente já escuta um pouco mais. Eu acredito, tem um carro, né, um Santana aqui do meu lado, eu consigo acabar escutando um pouco mais. Eu acredito que esse isolamento acústico, que não é ótimo, e eu não estou dizendo que seja ruim, mas que não é ótimo, se deve talvez aqui ao teto solar, porque talvez o vidro, passa uma moto, a gente escuta um pouco do barulho, né, da rua para cá. Então talvez o vidro não seja um filtro exatamente, né, para esse tipo de situação em termos de ruído. Mas assim, nada que desabone o carro, é apenas, né, para a gente poder analisar o conjunto todo e fazer essa ponderação. Iniciando agora o nosso percurso rodoviário, entrando na estrada, então é o momento em que você está saindo da cidade e você vai acelerar, vai fazer o carro desenvolver um pouco mais. Então, assim que tiver um trânsito um pouquinho mais livre aqui na frente, olha só, eu já vou apressar um pouquinho mais, mas ele já é nervosinho, então ele já nos responde, né? No mínimo toque no acelerador, ele já nos responde. Então, apertei fundo, ele já sobe o giro rápido, nem apertei tão fundo assim, na verdade, apertei talvez uns 60% da carga do acelerador e ele já começa aí a chegar próximo dos 100 km por hora dentro do limite da via, né? Dentro do limite aqui da BR-290 que a gente está fazendo essa análise. O comportamento do carro é interessante, é legal, porque, por exemplo, se você precisa fazer uma mudança de faixa mais rápida, ele faz a mudança, atende, aponta o carro, faz a mudança de forma correta, oscilou muito pouco só na volta para cá. Essa roda Aro 17 faz diferença, o acerto de suspensão do carro, que foi aprimorado pela Peugeot, também faz diferença. Então a gente percebe aqui que o carro realmente responde, e não é só um motor que ele também tem uma aptidão maior para enfrentar esse tipo de situação, esse tipo de condição em que o carro, né, é mais exigido. Agora, na velocidade de cruzeiro, olha só, pouca coisa a gente escuta, né? Claro, o ruído um pouco do asfalto a gente sente aqui na rolagem, e por ele ter essa roda Aro 17 polegadas,
assim, no detalhe, a gente acaba sentindo um pouquinho da imperfeição para cá para dentro. Ele passa, mas ele passa de uma maneira mais suave, não é uma coisa dura, não é um soco muito forte. Então, da mesma maneira como a gente viu que ele é bom quando ele já estava rodando lá dentro da cidade, naquele piso mais irregular, a gente percebe que ele também é bom aqui rodando no asfalto, e que mesmo que ele tenha um rodão bonito, ele consegue filtrar bem. E para a gente poder fazer uma análise agora sobre o desempenho desse carro, é legal porque a gente pode dar uma olhada com mais atenção aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar aqui a 70 km por hora e vou apressar para que a gente possa andar até o 100. Então 67 agora, apertei fundo, ó como ele já empinou mais à frente, já está desenvolvendo 80, 90, 98, 100. Gostoso de andar, acelera bem, é um verdadeiro foguetinho que esse Peugeot aqui se traduz e se caracteriza. É aquele carro de aceleração rápida, de retomada rápida, em que você, por exemplo, quer fazer ultrapassagem, baixa o pé, ele já vai responder bem mais rápido, vai fazer o corte de giro lá nas 5.000 rotações. Então, responde bem, o carro é gostoso de andar, se sai super bem na estrada. É um belo companheiro de viagem esse Peugeot aqui, especialmente se você tiver com uma tocada um pouquinho mais forte, né? Quiser fazer uma viagem mais rápida, enfim, quero ultrapassar esse carro aqui que está na esquerda, né? Para liberar o espaço para ele entrar depois, O carro responde bem, né? É muito bom. Esse motor 1.0, ele deu para esse Peugeot o vigor que faltava. Mas eu não estou falando, por exemplo, só do vigor em termos dele andar rápido e dele acelerar, mas é o ronco dele, a característica dele ser um motor com uma explosão instantânea, porque o 1.6 não é um motor ruim, ele é um motor até tradicional, um motor que a gente já sabe que está com uma mecânica mais consolidada. Mas aqui o 1.0 turbo traz esse nervosismo, traz esse diferencial, né, do carro ser mais arisco, mais reativo, te entregar mais potência. E agora para a gente poder ver ele aqui fazendo curva, aqui foi lá no limite, entrou em ação o controle de tração e ele saiu um pouquinho fora, né? Até esperava um pouquinho mais, mas aqui eu tenho que dar um desconto pro carro que o piso estava molhado. Então eu abusei demais, eu entrei ali a 70 km por hora, senti que o carro não ia completar a curva, tentei reduzir. Não foi a manobra também mais correta que eu deveria ter feito aqui. A minha manobra deveria ter sido mais devagar, para que o carro então pudesse entrar com uma aceleração constante. Mas a experiência que a gente pôde tirar aqui desse Peugeot, nessa manobra que eu insisto que também não foi a mais adequada que eu realizei, mostra que o carro, numa situação em que o motorista erra, né, não faz a manobra correta, ele atende, porque aqui entrou em ação ali o controle de tração, o carro corrigiu as rodas, retomou a trajetória e não derrapou. Então, né, mesmo numa situação em que o motorista vá abusar um pouco mais dele, ele vai poder te entregar. E rodando na estrada, aquela posição de dirigir do iCockpit, ela se mostra mais legal e mais interessante, porque a posição de dirigir do carro é mais baixa, então para quem aprecia uma condução mais esportiva, ele é um carro mais gostoso de ser conduzido, ele é um carro mais legal, mais divertido. E a dinâmica do carro também, dele ser um carro não duro, né? Ele não é duro, ao contrário do que eu podia imaginar, que ele fosse um carro mais duro, mais esportivo, não. Ele ainda assim é um carro macio, mas ele é macio no limite, ele consegue te passar um pouquinho, né, te entregar um pouquinho de firmeza, ele consegue ser um carro ainda assim com uma suspensão com um pingo de esportividade, com um pingo de reação. Quem imagina, e olhando para esse rodão aqui, para essa cara que esse Peugeot aqui tem, vai pensar, mas o carro deve ser duro, o carro deve ser mais esportivo, enfim. E não é, ele vira, né, faz manobras de mudança de faixa, ele reage bem, entrega bem, olha só. Em seguida aqui numa aceleração, já estou a 130 km por hora, então vamos voltar aqui para dentro dos nossos limites, né? Ele faz mudanças de faixa com propriedade, mas tudo isso garantindo uma maciez ao rodar, uma relativa suavidade. Então não vai ser um carro desconfortável, não vai ser um carro que vai te entregar mais dureza, um conjunto mais áspero, com mais situação em que o motorista vai sentir o carro mais duro. Não, nem pelo contrário. Então eu acho que ele equilibra super bem essa cara de esportividade, mas com uma usabilidade, que é o que o condutor talvez vai exigir.
Ele pode gostar de um visual bonito, mas se ele vai usar esse carro todos os dias, se ele vai dirigir na estrada, ele vai querer um pouco de conforto, ele vai querer um pouco mais de suavidade. Então a esportividade do Peugeot, essa ambientação toda que ele te traz aqui dentro, já é o suficiente para te garantir uma impressão mais esportiva, um DNA do carro, uma imagem, um carro com essência, né? Um carro que é diferenciado. O mais interessante da gente poder analisar aqui é descobrir que esse carro, né, junto com tudo isso, também tem conforto, também tem uma capacidade de você dirigir por muitos quilômetros sem ter nenhum problema. E aqui, ó, bancos com bom apoio na lateral, fundo inclusive, então eu não estou espremido dentro do banco, mas eu também não estou solto. Então na curva o carro reage bem, né? Eu não jogo para um lado ou para outro, eu estou bem centrado aqui, estou bem centrado, o banco não permite nenhuma oscilação aqui do motorista. Então assim, eu achei um bom conjunto para esse Peugeot e ele me surpreendeu, porque quando a gente pensava, por exemplo, de Peugeots mais antigos, eles tinham um comportamento mais arisco, e aqui já não é mais assim. A esportividade, esse DNA vem pra gente de outra forma. Eu digo para vocês o seguinte, que um HB20, por exemplo, talvez não tenha toda essa ambientação aqui, mas ele vai ter uma suspensão e um comportamento com um pouco mais de peculiaridade na suspensão e de mais esportividade. Quando a gente pega ele, vai ver na sutileza. Aqui no Peugeot, essa esportividade, essa ideia de DNA não vem do acerto dinâmico do carro, e não que ele seja ruim, não, vem mais de toda a ambientação e todo o envolvimento aqui dentro do carro que esse Peugeot nos traz. Antes da gente encerrar, a gente vai fazer 2 testezinhos curtos aqui com o Peugeot 208. Aceleração, uma no modo normal, outra modo esporte, sempre ar-condicionado ligado e 0 a 50 km por hora, até para a gente ver aqui nesse trecho curto como é que ele vai sair. Então tá, tirar o pé do freio e botar o pé fundo no acelerador. 1, 2 e foi. Modo normal, 30, 50 km por hora. Demorou um pouquinho mais para a gente poder acelerar o carro. Qual é a ideia agora? Fazer essa mesma simulação, mas agora com o modo Sport do carro acionado, para a gente ver a diferença que ele vai nos oferecer com esse modo mais intenso. Vou parar aqui de novo do lado desse concreto, a gente está aqui num local reservado, botar o câmbio aqui no modo neutro, vou acionar aqui o modo Sport, então já apareceu o LED ligado ali, de novo, tirar o pé do freio, botar o pé no acelerador e vamos firme, ó. Demora um pouquinho para responder, já empina mais à frente, 30, 40, 50. É notável que ele chegou nos 50 km por hora antes do ponto em que a gente chegou no modo normal. Um carro muito bonito, um carro que te coloca numa imersão e que precisava de um motor à altura, um motor que entregasse exatamente o que essa cara e o que todo esse estilo aqui nos instigam. Agora tem. Agora a gente já tem então um motor 1.0 turbo colocado aqui embaixo desse belo capô desse Peugeot 208. E era realmente o que faltava. Porque você tem aqui um carro muito usável e que vai te entregar uma dose de esportividade e de prazer ao volante bem interessante. Claro, não é aquela coisa de um Polo GTS, por exemplo, que vai ser um pouquinho mais duro, vai ter uma suspensão um pouco mais ajustada, ou de outros modelos que a gente já sabe que são esportivos e tem essa proposta na essência, que vão ser mais duros, por exemplo, um Pulse Abarth, talvez. Aqui não. Aqui a gente tem mais usabilidade, mas quando provocado ele entrega. E olha, eu arrisco a dizer que em termos de pacote, não tem nenhum outro conjunto no mercado brasileiro, de nenhum outro modelo hatch mais compacto e de entrada, que vai oferecer o conjunto que esse 208 aqui nos oferece. Um motor que equilibra super bem economia e também desempenho e todo esse recheio em termos de equipamento. E eu te deixo a dica, acesse aí o site eudirijo.com.br para poder ficar mais informado sobre carro, também tem muita notícia por lá. Eu Dirijo é um outro projeto que eu faço parte e eu também te convido a conhecer. Tchau e até um próximo vídeo. E daí, pessoal, gostaram desse vídeo? Já se inscreveram no canal?
Se gostaram e ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal. Façam seus comentários, compartilhem o vídeo com seus amigos, familiares, colegas de trabalho e não se esqueçam de acionar o sininho para que vocês sempre sejam avisados quando nós postarmos novos vídeos aqui no canal do Veículos de Velocidade no YouTube.